O fato de que as distribuições de preços de mercado tendem a ter uma variância infinita, ou quase isso, sugere que cenários mais extremos do que você pode imaginar estão bem próximos. Como resultado, qualquer estimativa derivada de risco será significativamente subestimada. E, infelizmente, a maioria das pessoas assume riscos demais no mercado. Quando magos do mercado como Ed Seykota e Tom Basso afirmam que arriscar até 3% de seu patrimônio em uma única posição é ser um pistoleiro, isso sugere que a maioria das pessoas realmente é louca na quantidade de risco que assumem. Mesmo que os mercados fossem aleatórios, as pessoas falham em compreender a aleatoriedade. Quando uma tendência longa ocorre em uma sequência aleatória, as pessoas assumem que não é aleatória. Elas desenvolvem teorias para sugerir que é algo diferente de uma longa série em uma sequência aleatória. Essa tendência vem da nossa inclinação natural de tratar o mundo como se tudo fosse previsível e compreensível. Como resultado, as pessoas procuram padrões onde não existem e assumem a existência de relações causais injustificadas. Uma consequência do viés da aleatoriedade e do viés da loteria é que as pessoas tendem a querer identificar topos e fundos. Queremos estar certos e ter controle sobre o mercado, e projetamos nossas ideias no mercado. O resultado tende a ser a crença de que podemos identificar topos e fundos. Isso raramente ocorre na vida de um trader ou investidor. Aqueles que tentam fazer isso estão condenados a muitas experiências de fracasso. O viés da necessidade de compreender entra em como a maioria das pessoas desenvolve sistemas de negociação. Elas ignoram completamente o elemento de aleatoriedade. Na verdade, nem sequer consideram o dimensionamento de posição como parte de seus sistemas. Um dos meus clientes, Joe, afirmou que tinha mais dificuldade com o mercado quando entrava em uma posição e não entendia o que estava acontecendo. Como resultado, fiz várias perguntas a ele. Com que frequência suas posições são vencedoras? Sua resposta foi que ele estava certo cerca de 60% das vezes. Quando você não entende o que está acontecendo, com que frequência você sai vencedor? Desta vez, sua resposta foi que ele quase nunca saía vencedor quando não entendia. Então eu disse: como seu sistema não está muito acima do acaso, você provavelmente não entende tanto assim sobre os mercados. Mas quando você claramente está confuso, você deveria simplesmente sair. Ele concordou que provavelmente era uma boa ideia. Quando você pensa no sistema de negociação de Joe, ele realmente não tinha um. Por quê? Joe estava tão preocupado em entender que não tinha sinais de saída claramente definidos que lhe dissessem: 1. Quando ele deveria sair para preservar seu capital. E 2. Quando ele deveria realizar seus lucros. A maioria das pessoas ainda precisa inventar teorias elaboradas sobre o que está acontecendo nos mercados. A mídia está sempre tentando explicar o mercado, mesmo que não saiba nada sobre ele. Por exemplo, quando o Dow Jones Industrial cai mais de 100 pontos, no dia seguinte os jornais estão cheios de inúmeras explicações. Por exemplo, aqui está o que você pode ler em seu jornal local, um aviso tardio da quarta-feira do Federal Reserve, de que pode aumentar as taxas de juros, deixou os investidores inquietos na quinta-feira. As ações despencaram, especialmente as de empresas de tecnologia, por medo de uma desaceleração nos lucros em todo o setor. As ações estão em índices PL, historicamente altos, e os investidores parecem particularmente nervosos sempre que acham que as taxas de juros podem subir. Os investidores também estão preocupados com o impacto da crise econômica asiática. Qualquer sinal de que os problemas asiáticos possam chegar aqui faz com que os investidores comecem a ficar muito nervosos. No dia seguinte, o Dow Jones Industrial pode subir mais de 100 pontos. Você provavelmente lerá algo como o seguinte: Wall Street, que estava ficando nervosa com um potencial aumento nas taxas de juros, deixou de lado o rumor e mergulhou novamente no mercado, enquanto o Dow Jones Industrial subiu mais de 100 pontos. R.P. Jenner, da Saga Guia. L. Moranthal Securities comentou que os lucros têm sido tão altos que os investidores parecem ignorar facilmente notícias potencialmente prejudiciais. O viés da necessidade de entender torna-se ainda mais elaborado quando se trata do design de sistemas de negociação.
As pessoas manipulam as barras diárias de várias maneiras estranhas e depois desenvolvem teorias igualmente estranhas para explicar o mercado com base nessas manipulações. As teorias resultantes ganham vida própria, mas têm pouca base na realidade. Por exemplo, qual é a base racional para a teoria das ondas de Elliott? Por que o mercado deveria se mover em 3 pernas para um lado e 2 pernas para o outro? Você está começando a entender por que a tarefa de desenvolvimento de sistemas de negociação é tão cheia de vieses psicológicos? Minha experiência mostra que a maioria das pessoas não conseguirá lidar com os problemas que surgem no design de sistemas de negociação até que resolvam algumas de suas questões psicológicas pessoais. Na verdade, se você está lendo esta seção, dê-se um tapinha nas costas. A tendência natural da maioria das pessoas é pular sessões psicológicas como esta e ir direto para os aspectos qualitativos do desenvolvimento de sistemas. No entanto, o aspecto psicológico é a base do desenvolvimento de sistemas e de todos os outros aspectos da negociação e investimento. Vieses que afetam. Como você testa sistemas de negociação? Nosso próximo conjunto de vieses afeta o teste de sistemas de negociação. A maioria das pessoas nunca encontra esses vieses porque nunca chega ao ponto de testar sistemas. Na verdade, o viés do conservadorismo, apresentado mais adiante neste capítulo, impediria a maioria das pessoas de sequer testar um sistema. E mais importante, a maioria das pessoas nunca chega ao ponto de ter um sistema testável. No entanto, para aqueles que chegam a esse ponto, o resultado desses próximos vieses pode ser insidioso. Viés dos graus de liberdade. Um grau de liberdade é um parâmetro que produz um sistema diferente para cada valor permitido. Por exemplo, uma média móvel baseada em 10 dias produzirá resultados diferentes de uma média móvel baseada em 24 dias. Assim, a duração de uma média móvel representa um grau de liberdade. As pessoas tendem a querer o máximo de graus de liberdade possível em seus sistemas. Quanto mais indicadores você adiciona, melhor pode descrever os preços históricos do mercado. Quanto mais graus de liberdade você tem em um sistema, mais provável é que o sistema se ajuste a uma série de preços. Infelizmente, quanto mais um sistema se ajusta aos dados sobre os quais foi desenvolvido, menos provável é que produza lucros no futuro. Os softwares de desenvolvimento de sistemas, a maioria pelo menos, incentiva o viés dos graus de liberdade. Dê liberdade suficiente a um desenvolvedor de sistemas, e essa pessoa terá um sistema que prevê perfeitamente os movimentos do mercado e faz milhares de dólares. No papel, com certos mercados históricos. A maioria dos softwares permite que as pessoas otimizem à vontade. Eventualmente, elas acabam com um sistema sem sentido que faz uma fortuna com os dados dos quais foi obtido, mas tem um desempenho miserável na negociação real. A maioria dos softwares de desenvolvimento de sistemas é projetada porque as pessoas têm esse viés. Elas querem saber a resposta perfeita para os mercados. Querem ser capazes de prever os mercados perfeitamente. Como resultado, você pode comprar software hoje por alguns centenas de dólares que permitirá sobrepor inúmeros estudos sobre dados de mercado passados. Em poucos minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis. E essa crença permanecerá com você até que você tente negociar no mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Não importa o quanto eu mencione esse viés. A maioria de vocês ainda cairá nele. Vocês ainda quererão otimizar seus sistemas ao máximo. Como resultado, deixe-me dar algumas precauções para essa otimização. Primeiro, entenda tão bem o conceito que você está usando que nem sentirá a necessidade de otimizar. Quanto mais você entender o conceito que está negociando, menos necessidade terá de fazer testes históricos. Eu sugeriria fortemente que você pensasse em vários cenários mentais que poderiam acontecer no mercado. Por exemplo, você pode imaginar a próxima guerra, o advento de um ataque terrorista nuclear, a adoção de uma moeda comum na Europa, a adoção de uma moeda comum na Ásia, China e Japão, se unindo como uma potência comum, um relatório de desemprego que salta 120%, etc. Algumas dessas ideias podem parecer absurdas,
Mas se você puder entender como o conceito do seu sistema lidaria com esses eventos, se eles realmente acontecessem, então você entende muito bem o seu conceito. Não importa o quanto os traders e investidores aprendam sobre os perigos da superotimização, eles ainda querem otimizar. Portanto, recomendo fortemente que você não use mais de 4 ou 5 graus de liberdade em seu sistema. Então, se você usar 2 indicadores, 1 grau de liberdade cada, e 2 filtros em seu sistema completo, isso provavelmente é o máximo que você pode tolerar.